Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. E hoje 3 boatos sacudiram o noticiário internacional. O primeiro deles diz que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, estaria em forte prisão domiciliar na Rússia, claro. Eu não saberia dizer o que é uma forte prisão domiciliar, mas acredito que seria então uma residência cercada por muitos militares, e esta seria a condição hoje do ministro da Defesa da Rússia, porque estaria sob investigação de ter desviado dinheiro para abastecer o grupo Wagner na Ucrânia com armas e munições para sua conta pessoal. Bem, esse é o primeiro rumor do dia. O segundo rumor é que Lukashenko, o homem forte da Bielorrússia, teria dito que o arsenal nuclear que está em seu país será administrado, entre muitas aspas, claro, por um grupo militar particular. Ele não deu o nome do grupo militar particular, mas, claro, todo mundo supõe. Se for verdade o que disse Lukashenko, acredita-se então que o arsenal nuclear, que é da Rússia e que está na Bielorrússia, será controlado pelo grupo Wagner. E o terceiro rumor, esse sim bem mais preocupante, diz que o grupo Wagner estaria disposto a explodir a usina nuclear de Zaporizhia. Bem, quem assistiu a minha live de ontem lembrará que eu comecei a live dizendo que o Estado forte não suporta a máfia. Bem, na verdade eu estava me servindo de um texto publicado em maio no American Thinker pelo escritor Alex Gordon. Ele dizia exatamente isso. Lembrava, por exemplo, que quando Mussolini subiu ao poder, sua primeira ação foi aniquilar a máfia siciliana. Depois lembrou que a questão da Rússia, a condição da Rússia hoje, é que vários grupos passam sim pela mão de Putin. E lembrou também que um desses grupos, talvez o mais forte, para não dizer máfia, é que opera definitivamente na Ucrânia e é quem definitivamente tem ganho algum terreno na Ucrânia, como na região do Donbass, o grupo Wagner. Bem, logo após a minha live, eu deparei-me com um texto publicado ontem mesmo por Robert Craig, pelo economista Robert Craig, que dizia o seguinte: ele corroborava quase tudo o que eu havia dito na live. Entre outras coisas, diz o seu texto, ou dizia o texto, o seguinte: além das tensões entre o grupo Wagner e a burocracia militar russa decorrentes, por exemplo, de suprimentos inadequados de munição em estágios críticos da luta, a burocracia militar russa estava determinada a exercer o comando sobre o grupo Wagner, uma exigência ou desejo de que Prigozhin não aceitou. Livrar-se de Prigozhin tornou-se uma prioridade para a burocracia militar russa. Como ilustrei na discussão com um amigo, ele diz aqui, Sparano, conspirações contra comandantes militares durante guerra são comuns. Portanto, um ataque às forças de Wagner destinado a detonar Prigozhin é um cenário possível, sim. Essa possibilidade ganha credibilidade pela negação imediata ao invés da investigação e pela narrativa oficial instantânea de uma rebelião armada. Como não houve investigação, tudo o que Putin soube ou sabe é o que os generais lhe contam, e essa então será a versão deles da história. Bem, aqui ele está dizendo o seguinte: houve, claro, uma decisão entre, provavelmente, a cúpula militar em aniquilar o líder do grupo Wagner e passar os soldados do grupo, da milícia, para o exército regular. Por quê? Porque o Estado, claro, lembrando o texto de Alex Gordon, não convive bem com máfias. E Vladimir Putin, tudo o que soube, então, soube através dos seus generais. Mas o texto vai ainda mais longe. Ele pergunta:
O que significou a rebelião armada? Significou que Pregazen, partindo para Moscou com um comboio de suas tropas, para, nas palavras dele mesmo, enfrentar generais corruptos, porém não para dar um golpe. Mas, pergunta Robert, vamos supor que ele tenha pretendido sim um golpe, e vamos aceitar a afirmação da mídia russa de que um comboio de 25 mil soldados, viajando com ele pelas estradas da Rússia em direção a Moscou. Pergunta, como um comboio de tropas chegaria a Moscou sem ser dizimado por ataques aéreos? E, caso chegasse com 25 mil soldados, e como não seria derrotado pelo exército russo ao entrar em Moscou? Como que ocuparia Moscou? 25 mil soldados ocupariam Moscou sem serem dizimados pelo exército russo? Bem, aqui é que vem o X da questão. A pergunta que imediatamente me veio à mente é: por que Putin se apressou em constranger a Rússia anunciando uma rebelião armada, a menos que não tivesse um exército para defender Moscou? Pois então ele começa a ter um vislumbre de que esta era uma realidade, ou a possível realidade seria então exatamente essa, que Putin não tinha um exército para defender Moscou. A questão do paradeiro do exército russo tem crescido em minha mente, diz ele. Porque, como perguntei repetidamente, Putin, em vez de usar força suficiente para encerrar o conflito, permitiu que o conflito se ampliasse cada vez mais, com uma participação cada vez mais provocativa de Washington e da OTAN. Isso não faz sentido, não serve a nenhum propósito russo. Porque Putin está travando um conflito perigoso não apenas com a Ucrânia, mas com o Ocidente, com um pequeno grupo militar privado e milícias do Donbás? Onde está, de fato, o exército russo, ele pergunta. E pergunta mais, existe um exército russo? Bem, aqui eu preciso fazer um parênteses. A conquista russa na Ucrânia é muito pouca. O exército russo não tomou Kiev, o que imaginava-se nos primeiros dias da invasão. Não tomou ainda. Já passa de um ano o conflito, 1 ano e 4 meses, 16 meses, na verdade, e até agora a conquista russa resume-se apenas a algumas faixas de terra no Donbás. Mas também isso parece estar sendo revisto agora, já que a Ucrânia tem sim aplicado uma contraofensiva pesada para recuperar cidades do Donbás. Bem, sempre que se fala em Donbás, tem que se dizer imediatamente, lembrar imediatamente que essas poucas conquistas da Rússia foram feitas pelo Grupo Wagner. Fala-se mais hoje no Grupo Wagner do que no exército russo propriamente. Bem, em relação a Moscou, um detalhe chamou-me a atenção. Quando se imaginava que o Grupo Wagner partiria assim diretamente para Moscou, centenas de caminhões da prefeitura de Moscou carregados de areia, caminhões basculantes, circularam pelas ruas para criar bloqueios nas estradas. Porém, não se via quase nenhum blindado nas ruas, para defender o Kremlin especialmente. Isso chamou-me a atenção porque um post mostrava dezenas de blindados andando pelas ruas de Moscou. Só que um observador atento dos meus posts fez a seguinte observação, observou que aqueles não eram blindados russos e nem tampouco a cidade era Moscou. Aquilo era propaganda, já que os blindados não pertencem à Rússia. A Rússia não teria aquele tipo de blindados. Porque a propaganda estava dizendo que havia uma forte movimentação de blindados em Moscou, quando o que havia de fato eram caminhões basculantes cheios de areia a fim de bloquear a entrada de Moscou, né, e dificultar a entrada do Grupo Wagner na Moscou. Sim, é claro que é preciso ter uma pulga atrás da orelha.
se de fato o grupo Wagner caminhava para Moscou, era natural que a Força Aérea Russa estaria em alta movimentação, ou grande movimentação, sobre os céus de Moscou e até mesmo atacando o grupo Wagner, que estava a 200 quilômetros de distância. Nada disso foi visto. Um ou outro helicóptero no ar. Aliás, o grupo Wagner chegou a abater 3 helicópteros russos. Nada mais do que isso. Então, a pergunta de Robert Craig justifica-se. Existe um exército russo? Outro detalhe, esse que chama bastante atenção, foi publicado ontem mesmo também no icônico New York Post, que começava dizendo o seguinte: a rebelião da milícia Wagner é o desafio mais significativo para Putin desde que chegou ao poder há 23 anos atrás. Embora o ex-aliado de Putin, Prigozhin, tenha recuado seu avanço sobre Moscou, supostamente para evitar derramamento de sangue, duas coisas agora parecem claras. A primeira é a probabilidade de que seja o começo do fim da guerra da Ucrânia. Bem, o New York Post diz isso baseado, claro, em opiniões de especialistas pelo mundo, principalmente aqueles que acompanham as movimentações do grupo Wagner na Ucrânia. Prigozhin teria ameaçado, portanto, o Kremlin de que tiraria sua tropa da Ucrânia e deixaria tudo por conta do exército regular. Se o que Robert Craig perguntou faz sentido, existe um exército russo, bem, então a Rússia teria que definitivamente abandonar a sua pretensão de ocupar a Ucrânia. São posições bastante antagônicas, porque o outro lado diz que o grupo Wagner pretende agora atacar Kiev e não deixar a Ucrânia. Mas seja como for, está aí o impasse. Ou melhor, a pergunta continua. O exército russo sem o grupo Wagner fará alguma diferença neste momento lá na Ucrânia? Ou logo mais Vladimir Putin terá que dar por encerrada a história por falta de um exército eficiente? É a pergunta. Bem, agora a parte mais preocupante do último boato de hoje. O grupo Wagner teria dito, ou teria insinuado que pode sim explodir a usina nuclear de Zaporizhia, criando um desastre muito maior do que o de Chernobyl, claro. Kirilo Badanov, chefe da inteligência de defesa, da defesa da Ucrânia, está convencido de que o plano de explodir a usina nuclear de Zaporizhia pelos russos foi totalmente desenvolvido e aprovado, e a ameaça nunca foi tão grande quanto agora. Quando perguntado se os russos decidiram mesmo explodir a usina, Badanov disse que o plano foi totalmente elaborado e aprovado. O único elemento que falta neste momento é a ordem de agir. Então, pode acontecer em questão de minutos, disse ele. Ao mesmo tempo, Badanov acredita que os recursos técnicos podem ser usados para acelerar o desastre. De acordo com o chefe da inteligência de defesa, o reservatório de resfriamento da estação foi minado por tropas russas. Sem esfriamento, os reatores nucleares podem derreter em um período de 10 a 14 dias. Ele acredita que a Rússia será capaz de aumentar a tensão nas linhas de energia da usina, levando a um acidente nuclear no final deste intervalo de tempo. A inteligência ucraniana determinou que as tropas russas moveram veículos cheios de explosivos para 4 das 6 unidades de energia. Não se sabe se o acesso a essas unidades foi concedido à Agência Internacional de Energia, foi mostrado à Agência Internacional de Energia Atômica durante sua visita em 15 de junho, escreveu o jornal. Segundo o chefe de inteligência de defesa, a ordem da Rússia para cometer um ataque terrorista à usina nuclear de Zaporizhia pode ter sido causada pela derrota das forças de ocupação russa nas margens esquerdas do Dnipro. A Rússia considera a criação de uma zona de desastre nuclear
uma salvaguarda para o avanço adicional das forças de defesa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, de acordo com Budanov, existe o risco da Federação Russa causar um vazamento de radiação na usina, como uma medida preventiva para interromper a operação ofensiva da Ucrânia e congelar a linha de frente em sua forma atual. Bem, isso teria, então, tudo a ver com a retirada do grupo Wagner da Ucrânia. Se isso de fato acontecer, então pairaria no ar, então, essa ideia de terra arrasada. Bem, se nós não podemos prosseguir e ocupar a Ucrânia também não será da Ucrânia, algo mais ou menos nesse sentido. Mas isso tem a ver também com o exército regular russo, que, ao atolar-se na Ucrânia e não poder chegar nem perto de Kiev, pensaria do mesmo modo. Bem, se nós não ficarmos com a Ucrânia, ninguém ficará. Está aí o impasse. Por enquanto, é bom lembrar, tudo isso faz parte da boataria. Ou é propaganda ocidental ou é propaganda russa mesmo. Por enquanto, ninguém sabe onde está a verdade. O que se sabe mesmo, o que é fato, é que a Bielorrússia tem sim armamento nuclear doado pela Rússia. E isso, só isso, já é bastante preocupante. E sabe-se também que existe uma usina nuclear lá, num ponto nevrálgico da história, que pode, sim, ser explodida, tanto por um quanto por outro. Porque nesse momento, meus amigos, a loucura e a maldade não têm limites. Até depois.